Será que surgiu o Messias que os judeus estão esperando em Israel? Nos últimos tempos, a gente tem ouvido na internet que surgiu um rapaz que está sendo proclamado Messias por um grupo pequeno de judeus ortodoxos. Rishiach ben Davi é o nome dele, mas olha só, quando estive em Israel, conheci uma outra vertente do judaísmo que acredita que o Messias é o rabino que eles seguiam, que já morreu, mas vai ressuscitar. Conheça agora quem é o rabino que alguns judeus acreditam que vai ser o Messias esperado por Israel. Já aproveita e deixa sua curtida e assina esse canal se você gosta de notícias de viagem e tudo relacionado a missões. Esse é o seu canal, assina aí. Quem é o rabino que uma vertente da religião judaica acredita ser o Messias? Conheça agora. Quando eu estive em Israel, em Jerusalém, uma coisa me chamou a atenção. Outdoors com a foto de um rabino muito grande que eu não entendia o que significava, o que estava escrito no outdoor, porque obviamente estava escrito em hebraico. Mas como eu tive contato com um judeu, e ele me explicava e mostrava um pouco da cidade de Jerusalém, explicava um pouco como era a questão dos judeus na cidade, no país, ele me apontou esse rabino que eu vou te falar agora como o esperado Messias para esse grupo pequeno de judeus. O que na verdade está escrito nos outdoors espalhados pela cidade de Jerusalém é: nós queremos o Messias agora. E nele você encontra a foto deste rabino, Menachem Mendel Schneerson. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, mas eu sei que ele é um judeu de origem russa e que através do pequeno movimento que ele fez no judaísmo, ele construiu como se fosse uma seita dentro do judaísmo, que hoje no mundo atualmente tem cerca de 200 mil pessoas que seguem, e os seus seguidores, não sei a quantidade, não sei se é toda a seita, como é que funciona, mas eles acreditam que ele é o Messias. Ele na verdade já morreu, mas o que acontece é que esse grupo acredita que ele ressuscitará como Messias. Ele é responsável por entregar esse folhetinho nas ruas de Jerusalém para as pessoas que querem saber um pouco mais como é a volta do Messias, que eles acreditam ser esse rabino. Enquanto esse grupo falava que ele era santificado, os seus seguidores acreditavam que ele era santificado para ser o Messias, ele desencorajava um pouco, mas nunca foi assim desencorajar esse grupo ferozmente, dizendo que não, eu não sou Messias. Ele sempre deixou um pouco uma margem de dúvida, então por isso esse povo ainda acredita que ele é o Messias. Ele dizia: eu nunca dei nenhuma razão para cultuar a minha personalidade, e que ele ia usar todo o poder que ele tinha para acabar com essa ideia. Mas os críticos falavam que ele não era tão assim, que ele não criticava assim acirradamente essa ideia, então que deixava essa margem de dúvida se ele era o Messias ou não. Estima-se que essa organização, essa pequena vertente da religião judaica que segue esse rabino, recebe doações milionárias. Eles já foram responsáveis de abrir centro para recuperação de pessoas com vícios de drogas. Eles mantêm a Shiva, que a Shiva é o que eles chamam das escolas judaicas, para preparar os jovens rabinos a exercer o chamado. Então ele mantém, assim, eles crescem cada ano, aumentando cada vez mais essas escolas, capacitando aí para preparar esses jovens para essa vertente do judaísmo. E eles ensinavam que para acelerar a volta do Messias, eles têm que cumprir essas 7 regras, essas 7 leis, que eles se baseiam no Talmud, ou nos livros antigos da Bíblia, que é, na realidade, acreditar em Deus. Eles escrevem Deus, aqui esse cartão tá em inglês, esse folhetinho, mas assim, eles sempre riscam as vogais, né, porque eles não podiam falar as vogais do nome de Deus. Honrar a Deus, preservar a vida humana, que inclui homens e animais, respeitar os relacionamentos de família, respeitar as propriedades, aí no caso aqui, respeitar as criaturas de Deus, que aqui é mais envolvido com os animais, para não comer a carne dos animais e tudo mais. E estabelecer cortes honestas, assim, um judiciário honesto. Então essas são as 7 leis universais aqui desse movimento, que eles falam que é baseado no Torá, no Talmud, que são as regras dos judeus. Como eu já mencionei, estima-se que eles recebam 100 milhões de dólares por ano em doação para manter essa seita que tem cerca de 200 mil pessoas no mundo todo, mais ou menos. O número não é preciso, mas é uma ideia aí daquilo que eu estava pesquisando para saber.
Ele deu muito poucas entrevistas, mas o New York Times conseguiu entrevistar ele, foi onde ele passou essas informações aí que eu tenho falado aqui, comentado com vocês. Ele nasceu no dia 14 de abril de 1902, em Mykolaiv, na Ucrânia. E dizem que na sua infância ele era prodígio, ele tinha uma inteligência muito avançada, ele foi até tirado da escola para ter professores particulares, porque ele era acima, ele era muito mais rápido do que a escola, do que ensinavam na escola. Em 1929 ele se casou com uma prima distante, que morreu em 1988. Chegou a estudar ciência e matemática na Universidade de Berlim e na Sorbonne, em Paris. Durante o nazismo, ele e a mulher dele imigraram para a França. Eles imigraram da França para os Estados Unidos. Muitos de seus parentes morreram durante o nazismo. Ele morreu em 12 de junho de 1994. E uma das citações que tem nos folhetins que eles entregam em Israel é a seguinte: o Messias, o Moshiach, ou o Messias, está a caminho. Nossa parte é recebê-lo fazendo atos de bondade e amabilidade. Bom, é isso que essa vertente do judaísmo acredita, que esse rabino é os judeus que eles estão esperando. É lógico que esse grupo é pequeno no meio do judaísmo, que tem mais de 10 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Mas, de qualquer maneira, há muita ainda especulação de quem vai ser o Messias, quem vai ser aquilo que Jesus foi, que eles acreditam que não foi. E, na verdade, a Bíblia fala sobre isso. E é nesse vídeo aí de Israel que eu tenho mostrado para vocês, que vocês estão vendo aí, que mostra realmente esse movimento lá em Jerusalém, mas esse movimento também esteve nos Estados Unidos, está lá nos Estados Unidos, ou seja, tem em várias partes do mundo essa mesma seita. E os judeus ainda esperam. Mas a própria Bíblia diz que que toda essa situação aconteceria no fim dos tempos, né? Que Jesus já voltou, já espalhou a sua palavra, e que haveria o anticristo. Não se sabe se o anticristo vai vir como o Messias. Aí isso a gente não sabe. Alguns estudiosos podem dizer um pouquinho melhor sobre isso, mas tem várias vertentes que estudam escatologia, que seja o estudo do final dos tempos, como se manifestaria tudo isso que a Bíblia comenta, do anticristo, do número da besta e todas as coisas relacionadas aí aos fins dos tempos. Mas a verdade era lícito que viesse pessoas dizendo que vai ser Jesus, que possivelmente, como vocês já viram, já apareceu muita gente, muitas pessoas que homens que tentaram falar que eram Jesus, e vai vir muito mais. E basta a gente estar ligado aí na palavra de Deus e seguir aquilo que Deus nos ensinou, porque Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, e hoje ele vive e está lá no céu esperando o momento da sua manifestação, da salvação da igreja e da sua manifestação aqui na terra como rei. Agora ele não vem mais para se sacrificar, agora ele vem aqui como rei para tomar posse daquilo que é dele, para julgar as nações e para salvar aqueles que os acompanharam, aqueles que os seguiram até o dia que ele voltar. Então a gente tem que ficar ligado nisso, mas essa novidade aí é interessante se vocês saberem o que acontece aí em Jerusalém, o que está rolando aí sobre o Messias.